Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Node-RED e na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar o serviço Text-to-Speak da IBM, tá? Um serviço do Watson que está disponível para gente, que transforma texto em áudio através de uma API da própria IBM Cloud, tudo bem? Então, vamos comigo porque a gente precisa de 2 pontos para essa aula. Primeiro, instalar o Watson e os serviços do Watson no nosso Node-RED, e o segundo também, fazer o instanciar do serviço Text-to-Speak da IBM lá no IBM Cloud. Vamos comigo que eu vou fazer com vocês, tá bom? Olha lá, a primeira coisa é vir aqui no nosso Node-RED e fazer a instalação dos nós do IBM Cloud, tá bom? Ou, no caso, os nós do Watson. Venho aqui nos 3 tracinhos, aqui, no caso, no nosso menu sanduíche. Vou clicar em Manage Palette e vou selecionar aqui Watson. O Watson que eu vou instalar é esse segundo aqui, tá? Ele é Node-Red-Node-Watson, tá bom? Só fazer a instalação dele. Esse é um nó que vai carregar todos os blocos ou todos os trabalhos que nós temos com o IBM Watson, desde o Conversation até o Toner Analyzer, tá? Nós vamos ter vídeos ensinando a mexer em cada um desses nós. Feito isso, vou fazer uma instalação aqui a mais, que é o Play Áudio, que é aquele nó que nós utilizamos de saída de áudio no próprio Node-RED, para que nós possamos ouvir esse áudio em tempo real, tá bom? Então, vamos lá. Play áudio. Escrevi errado aqui. Play áudio. Olha lá, fiz a instalação dele. Aquele único nó de saída simples que nós utilizamos e tudo pronto. Olha lá, pessoal. Eu já tenho aqui na minha paleta, então, instalado todos os nós de Watson, tá? E o cara que nós vamos usar é esse cara aqui, ó, Text-to-Speak. E tenho aqui também, ó, o Play Áudio, tá? Mas antes de conectar os dois, eu quero fazer um teste para me ver o que sai da API e entender o que eu preciso para utilizar esse serviço da IBM. Então, eu também vou colocar aqui, ó, o meu debug. Como texto, eu vou trazer aqui, ó, o inject, que nós já conhecemos. Vou configurar ele como string e vou preparar uma mensagem aqui. Não preciso da topic, vou falar aqui, ó. Bem-vindos à aula de Node-RED da Experts Flows. Bom, é esse o texto que eu quero enviar para lá. Vamos entender um pouquinho como funciona o nó de Text-to-Speak. Ele precisa de algumas informações padrões que ele nos pede, tá? Ele fala qual o formato de saída, e aí você pode utilizar todos esses tipos de formato. Eu, naturalmente, gosto de trabalhar com MP3, porque sai um pouco mais nítida a voz, ou nítido o áudio que eu estou enviando, tá? E ele me pede chave de API e também me pede o meu Service Endpoint, tá bom? E como que eu consigo esses dois caras? Bem, eu vou vir aqui, ó, no meu IBM Cloud, tá? Na página principal do meu IBM Cloud. Vou clicar aqui, ó, em catálogo. Clico aqui em catálogo, para que ele me mande para a página de serviços do próprio IBM Cloud, olha lá. E aqui eu vou pesquisar por Text-to-Speak. Vamos lá. Text-to-Speak. Olha lá. O Text-to-Speak, ele é um dos serviços baseados em Watson. Então, ele é uma vertente do Watson como inteligência artificial também, tá? Você utiliza ele nesse conceito. Ele vai me falar aqui, ó, os planos que eu posso utilizar. O legal do Text-to-Speak é que você pode utilizar um plano de até 10 mil caracteres de forma gratuita, né? Então, você consegue trabalhar muita coisa com ele de forma gratuita. O local do serviço, onde você quer instanciar, normalmente ele vem em Dallas. Eu gosto de trabalhar lá em Sydney, porque eu tenho menos concorrência. E aqui embaixo, o nome do meu serviço. Eu vou dar para ele aqui o nome de
Text to Speak, aula Node -red. E vou instanciar o meu serviço. Para isso, eu tenho que dar um de acordo aqui, ó, com os termos e condições do contrato. Fiquem tranquilos, é um serviço que ele é a nível gratuito e você não vai ser cobrado por nada enquanto você estiver dentro do plano Lite, tá bom? E também, caso você ultrapasse, ele não vai deixar ultrapassar. Ele vai perguntar se você quer alterar do plano Lite para o plano pago. Então, ele é bem tranquilo quanto a isso. Quando nós chegamos aqui na página do serviço, nós temos aqui um manualzinho de como se utilizar ele, tá? Caso você queira utilizar ele via código ou também você quer utilizar ele no seu próprio terminal, né? No nosso caso, nós vamos usar no nosso Node-RED, que é muito mais simples, óbvio. E aqui em credenciamento, ele apresenta para mim tanto a URL do serviço, quanto também a nossa chave de API. E esses dois caras que eu preciso lá no meu Node-RED. Então, eu vou copiar aqui, ó, minha chave de API, venho no Node-RED, colo ela, volto no IBM Watson ou no IBM Cloud, copio aqui a URL do meu serviço, volto para o Node-RED e colo aqui essa chave, tá? No caso aqui, o Service Endpoint. Uma coisa importante que ele fala pra gente aqui, ó, é o local que ele quer que essa informação saia, tá? Se eu não setar esse local, ele vai criar um novo parâmetro dentro do meu JSON. Eu vou mostrar como e sem para que vocês vejam funcionando, tá bom? Então, vou dar um done, não preciso salvar. O meu debug, como ele vai salvar em outro local, vou colocar como message complete, tá? E dou um deploy. Olha lá. Quando eu disparar a minha informação, ele fez uma requisição no meu serviço. Opa, deu um bad request aqui. Vamos ver por que ele deu esse... Ah, ele deu um bad request. Por quê? Porque eu preciso escolher, e eu só posso fazer isso depois de validar a minha chave de API e a minha URL, os idiomas e as vozes que eu quero trabalhar. Então, vamos lá. Nós estamos falando em português Brasil e eu tenho aqui dois tipos de vozes, que no caso, Isabela V3 e Isabela. Vamos utilizar Isabela V3, tá bom? Feito isso, done deploy novamente e faço a requisição. Olha lá, requisição efetuada com sucesso. Só que na minha payload, ele não trouxe, ou no caso, ele enviou de volta o texto para mim. O texto que eu enviei, ele trouxe. E o speech, ele salvou em outro parâmetro. Olha aqui, ó. Caso eu esteja tentando salvar ou queira trabalhar esse texto mais para frente, isso é legal. Caso não, você pode fazer o áudio voltar direto na payload. Como que eu faço isso? Ó, o mesmo áudio, no caso, o mesmo texto, eu vou selecionar aqui no meu nó que volte o output dele via message payload. E olha lá, done deploy. Vou dar uma limpada aqui no meu debug e vou enviar a informação. Agora o áudio, ele retorna para gente, ele tem aí um tempinho, mas ele retorna para gente dentro da payload. E adivinha, a payload é o que o meu próximo nó aqui, que é o play áudio, está esperando para ser utilizado. Então vou conectar nele e vamos ver se o áudio que vem lá do Text to Speak, ele funciona agora de uma vez? Conectei os dois e vou dar um deploy. Vamos testar. Olha lá, levar o microfone. Opa, funcionou, hein? Vamos tentar trocar esse texto? Vamos colocar aqui, ó, um outro texto. Node Red é a melhor plataforma low code do mundo. Sim, eu adoro vender Node-RED, gente. Vocês não fazem ideia o quanto eu gosto dessa plataforma. Vou colocar um pontinho aqui. Done deploy. E olha lá, disparando a informação. Node-RED é a melhor plataforma
Perfeito, pessoal. Então nós conseguimos fazer uma injeção de texto com o Text-to-Speak. Nós enviamos esse texto para a cloud da IBM, ela devolve para a gente um áudio e nós conseguimos aqui, através do Node-RED, apresentar esse áudio para vocês. Isso é muito comum quando a gente vai trabalhar com chatbot, ou quando nós vamos fazer essa apresentação em tela, quando a gente quer fazer tratamentos de áudio e utilizar como resposta de qualquer tipo de coisa. Um exemplo, a Alexa. A Alexa funciona basicamente desse jeito. Por isso que ele tem aquele tempinho de entre pergunta e resposta, porque é o tempo de processo de uma cloud. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha sido muito útil para o dia a dia de vocês. Curtam e comentem o nosso canal. Nos sigam aqui também nas redes sociais. Qualquer coisa é só comentar e chamar que a gente vai te atender, beleza? Fiquem com Deus. Fui!